passado eu já iniciei, dei uma introdução e falei sobre os filisteus. Se você não viu, confere lá. Fala, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os amalequitas, vamos falar sobre os edomitas, vamos falar sobre os midianitas, vamos falar sobre os sírios, os fenícios, os moabitas e os amonitas. Gente, pra caramba, né? Então vamos lá para esse vídeo tipo quem é quem na Bíblia. Vamos lá? Roda a vinheta aí que eu já volto. Falar agora sobre os moabitas. Bom, moabitas vem de Moabe. Quem foi Moabe? Moabe é o filho, tá? É o fruto da relação, da união incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Vocês devem lembrar do episódio lá em Gênesis, no capítulo 19, no qual Sodoma e Gomorra é destruída e Ló vai para Zoar. Ele recebe o livramento. A sua esposa morre. A sua esposa vira uma estátua de sal. E as filhas têm a terrível ideia, lá nas cavernas de Zoar, de embebedarem o pai e terem um relacionamento incestuoso com ele. Desse relacionamento nasce Moabe, filho de Ló com sua filha mais velha. Ok? Moabe significa é de meu pai, ok? Então, aí nascem os moabitas, que tiveram a sua localização inicial em Zoar. Lá em Ruth, no capítulo 1, versículo 2, você vê os campos de Moabe, que eram bastante férteis, como vai relatar o livro de Ruth. E para falar nisso, a gente vem para aqui o campo, o tópico características, que mostra que eles viviam em terras férteis, sim, e por isso poderiam se dedicar à atividade não só pastoril, mas agropastoril. Isto é, eles podiam cultivar a terra, porque a terra era fértil. Então, lá nos campos de Moabe, eles poderiam exercer atividade agrícola. Livro de Ruth, ok? Enfim, eles eram pastores e eram lavradores. Vale lembrar que eles eram mais tranquilos, tá? Do que os edomitas, um pouco mais tranquilos do que os próprios amonitas, mas eu vou falar dos amonitas depois. Vamos lá, falando sobre a religião, tá? Para variar, eles também eram idólatras, tá ok? Então, há nos relatos ali Baal Peor, porém, uma passagem bastante emblemática em segundo livro de Reis, no capítulo 3, versículo 26 e 27, você vê um relato no qual o rei moabita pegou o seu filho, vendo que ia perder a batalha, pegou o seu filho primogênito, tá? O qual ia ocupar, ia ser o seu sucessor no reino. Ele pega o seu filho, algo que ele tivesse de melhor, ele pega o filho dele e oferece ao deus Camus, tá? Ele oferece em holocausto a esse deus, ao deus moabita. Em escritos cuneiformes, a gente vai ver que esse deus Camus, ele também vai ser chamado de Nergal, ok? Então, quando você vê Nergal, Camus, esse deus aí, moabita. E esse rei vai oferecer o filho para esse deus moabita nos muros da cidade. E, enfim, algo que simplesmente é abominável aos olhos do Deus de Israel. E os israelitas ficaram extremamente escandalizados com esse feito. Vamos lá, na Bíblia, vale ressaltar que em Números, no capítulo 22 ao 25, a gente vê esse relacionamento dos moabitas se juntando também com os midianitas, como eu já falei, para recorrerem a Balaão para destruírem, uma forma de amaldiçoar Israel. Porém,
Balaão vai dizer que não poderia, de forma alguma, amaldiçoar Israel. Então, o que vai acontecer? Balaão vai dar aquela dica, né? Façam com que eles se corrompam, introduzam mulheres com ídolos lá no meio deles, para que eles se prostituam. Não se prostituam só, né, com mulheres, mas também na Bíblia a gente vê a outra forma de prostituição, como com mulheres, que eles se prostituíram com as sacerdotisas, mas também que eles levaram ídolos. Isso é uma forma de prostituição. A gente vê nos livros dos profetas menores essa analogia de prostituição, como quando a gente vê Israel se prostituir com ídolos, ok? Se relacionar com ídolos. Isso é uma forma, uma analogia de prostituição, ok? Então, os moabitas estão envolvidos nesse episódio, lá em Números 22 ao 25, e também vale lembrar que lá no livro de Ruth, Ruth era uma moabita. Ruth, ela vai se casar com um israelita, filho de Noemi. Noemi e sua família, Noemi, o esposo e os 2 filhos saíram de Belém no momento de fome. Eles fugiram da crise, foram para Moabe, e o esposo de Noemi morreu, os 2 filhos dela morreram, e ela volta para Israel. Ela volta para Israel com Ruth. E Ruth é uma moabita que se converte genuinamente ao Deus de Israel, e por isso ela também ali teve a honra, o privilégio de integrar a genealogia do Senhor Jesus. Bom, gente, é isso. Nós falamos sobre os moabitas, agora vamos para o próximo povo, ok? Bora falar agora dos amonitas. A origem deles é bem parecida com a dos moabitas. Isso porque os amonitas vêm de Amon, fruto da relação incestuosa de Ló, só que com a sua filha mais nova, ok? Vale lembrar que o território deles ficava entre Arno e Jaboque. Se os moabitas ficavam um pouco mais embaixo, os amonitas ficavam mais acima, ok? Então, justamente onde seria o território de Gade e Ruben, tá? Na divisão das terras, das tribos de Israel, né? Das 12 tribos, isto é, aquém do Jordão, justamente ali no território da Transjordânia e não de Canaã. Antes do povo passar o Jordão, a terra ali as 3 tribos, né, que Manassés oriental, Ruben e Gade já tinham as suas terras ali garantidas do lado de cá do Jordão, tá bom? Então essa terra de Amon, tá, dos amonitas, ficaram justamente para Ruben e Gade, tá bom? Vale conferir. Bom, a religião, gente, a religião dos amonitas, eles tinham como principal deus Moloque. Esse deus era uma estátua de bronze oca por dentro. E o que acontece? Nos braços dele que ficava assim, incandescentes chamas ardentes nesse bronze, nessa estátua de bronze, se colocavam sacrifícios, e geralmente eram sacrifícios de quê? De crianças. E para abafar o grito desses sacrificados, desses inocentes sacrificados, eram tocados incessantemente tambores, ok? Então, gente, era terrível esse deus dos amonitas, tá bom? Moloque, tá ok? Você já deve ter ouvido. Então, Moloque, deus dos amonitas. Vamos lá. Vale lembrar lá no relato de primeiro livro de Reis 17, Salomão, já na sua velhice, né, depois de ter tantas mulheres, ele tinha mulheres amonitas também. E o que aconteceu? Ele fez lá em Israel também um altar para esse deus Moloque e permitiu sacrifícios, para você ver como ali Salomão vai apostatar da fé, vai se tornar idólatra
também por conta de tantas mulheres de outros povos diferentes, né? Vale conferir, a referência bíblica tá aqui. Vamos lá, característica deles. Ao contrário dos moabitas, que eram um pouco mais tranquilos, eles já eram bastante turbulentos, eram nômades, eles eram cruéis, dados ao sangue mesmo, extremamente vingativos. E esses caras, eles sobreviviam, né? Eles viviam dos roubos que efetuavam dos seus vizinhos. Os caras eram do barulho, gente. Eles eram extremamente cruéis, tá ok? E deram muito trabalho para Israel, só para variar. Bom, na Bíblia você vê inúmeros relatos sobre os amonitas. Lá em Juízes você vê, no capítulo 11, quando Deus levanta Jefté, ele vai ali lutar, né, contra os amonitas. Os amonitas se levantaram como opressores de Israel, então Deus levanta Jefté para lutar em prol do povo. Você vê também no Reino Unido, tanto quanto Davi, quanto Saul, os dois lutaram contra os amonitas. E no reino dividido já, no Reino do Norte, Reino do Sul, você vê Josafá, que era um reino do sul, era rei do Reino do Sul, reino de Judá, também vencer os amonitas, tá ok? Bom, gente, é isso aí, esse breve resumo dos amonitas. Vamos para o próximo povo. Vamos falar agora sobre os edomitas. Já diz, edomitas vem de Edom. Edom, tá? É a origem desse povo, tá? Os edomitas vêm de Edom, que era Esaú. Exatamente. Porque Esaú, ele significa, o significado do nome dele se remete a vermelho, isto é, Edom. Vermelho, ou por ele ser ruivo, ou em menção, alguns dizem também que pode ser em menção ao cozido, né, vermelho que Jacó fez para ele, naquela situação lá da troca pela primogenitura, exatamente. Então, Edom, tá, que é o pai dos edomitas, era o gêmeo, tá, de Jacó, tá? Esaú e Edom são as mesmas pessoas. Então, a localização deles, eles estavam ali no Monte Seir, ou nos arredores, tá? E também entre o Golfo de Acaba e o Mar Morto. Do sul do Mar Morto, Monte Seir, Golfo de Acaba, todo aquele lugar ali também árido, era a localização dos edomitas. Vale considerar que lá em Gênesis 27:40, Isaac vai proferir uma palavra sobre Esaú, né, seu filho. E ele vai falar que Esaú viverá da espada e que servirá ao seu irmão, isto é, a Jacó. Ou seja, essa profecia vai se cumprir, porque de fato os edomitas são considerados exatamente um povo belicoso, isto é, de bélico, povo guerreiro e bastante mas gente, vamos lá, eles eram irrequietos, isto é, um povo não era tranquilo, ele era um povo de guerra. Flávio Joséfo vai dizer que eles eram turbulentos e indisciplinados. Então, os edomitas eram do barulho. Guerra, problema, polêmica, era com eles mesmos. Então, quando Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, o que vai acontecer? Vai bater de frente com os edomitas, que lá em Números 20 vai negar passagem para Israel. Eles negaram passagem para Israel, não. Por aqui vocês não passam, vocês vão para cá não, então passem por outro lugar. Então, houve ali um conflito entre os israelitas e os edomitas.
também na monarquia, tá? Tanto aqui, Saul combateu os edomitas, lá em 1 Samuel 15, lá em 2 Samuel 14, Davi os vence, e em primeiro livro de Reis, no capítulo 9, mostra ali também de Salomão subjugando os edomitas. Vale lembrar que os edomitas também lá já no reino dividido de Israel, já quando era reino do norte, reino do sul, já no final do reino do sul, os edomitas vão se aliar a Nabucodonosor para poder destruir a Jerusalém. Ok? Então, esse povo também, só para variar, deu trabalho para Israel. E detalhe, também era parente de Israel, porque Edom, né? Edomita, vem de Edom, que era Esaú. Simplesmente nada mais, nada menos que irmão gêmeo de Jacó, que é Israel. Então, gente, com relação à religião, a Bíblia ela não vai falar muito sobre os deuses que os edomitas serviam, mas também fala o suficiente para nós entendermos que os edomitas eram também idólatras, ok? Politeístas, serviam a vários deuses, não serviram ao Deus de Abraão, ok? Então, primeiramente, vamos falar sobre a origem desse povo. Geralmente, quando a gente vai falar sobre um povo do Oriente Médio, o nome do povo vai ser geralmente derivado do pai desse povo, da pessoa que deu origem a esse povo. Por exemplo, Amalequitas vem do nome Amaleque. Lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 17, ainda na época de Abraão, já havia um povo amalequita. Porém, lá em Gênesis 36, então, esses amalequitas aqui, tá, eram da descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Esaú, Elifaz e Amaleque, ok? Esse povo, ele era nômade e eles vagavam entre o Sinai, tá, e o Mar Morto. Uma região que tem por característica, assim, bastante árida, desértica, ok? Então, essa era a localização. Eles tinham costumes bastante rudimentares. Eles eram incultos, bastante atrasados, né? Viviam em tendas. E também vale lembrar que até mesmo por conta da localização geográfica, o território onde eles estavam, eles se dedicavam mais ao pastoreio do que à agricultura, tá? Então eram pastores, alguns eram pastores. Porém, também havia dentre o povo amalequita o costume ou o mau costume da pilhagem, tá? Dos saques e de furtos. Eles viviam assim, eles saqueavam outros povos, eles furtavam, eles praticavam pilhagem, eles roubavam, eles se apropriavam daquilo que não eram deles, ok? E assim viviam os amalequitas. Quando a gente vai falar da religião, embora não hajam achados arqueológicos que comprovem a religião dos amalequitas, é provável que eles tenham sido idólatras, politeístas, assim como os demais povos da região. O único povo que não era politeísta, isto é, idólatra, era Israel. Israel era o povo diferente, que cultuava a um único Deus. Então é provável que os amalequitas também fossem idólatras. Os amalequitas participam de diversos textos bíblicos, como por exemplo, Êxodo 17,
Após a travessia do Mar Vermelho, Israel já se depara ali o seu primeiro entrave, o seu primeiro problema ali com amalequitas. Mas não para por aí. Na época dos juízes, lá em Juízes capítulo 13, os amalequitas também surgem como um sinal de oposição e eles oprimem Israel. Também em Saul e em Davi aparecem os amalequitas. E tanto antes de se estabelecerem na terra, ou quando já estabeleceram na terra na época dos juízes, e também na monarquia, aparecem aí os amalequitas. Esse povo que deu bastante trabalho para Israel. Ok, esse é um resumo bem breve mesmo sobre os amalequitas. Agora vamos falar sobre outro povo. Bora lá agora falar dos midianitas. Rapidamente, a origem deles. Midianitas, já diz, midianitas vem de Midian, ok? E quem era Midian? Se você não lembra, Midian foi o filho de Abraão. Exatamente, Abraão teve filho com Agar, que foi Ismael, pai dos ismaelitas. Abraão teve filho com Sara, que foi Isaac. E Abraão, depois da morte de Sara, tem Quetura, né, como esposa, e tem filhos com ela. E os filhos de Quetura, dentre os filhos de Quetura com Abraão, tinha esse camarada aqui, Midian, que era um filho de Abraão. De Midian se originaram os midianitas, tá ok? Então os midianitas têm essa relação parental direta com Abraão, ok? Então, de uma forma ou outra, também era parente de Israel. Só que eles não eram amiguinhos, tá? Teve muito embate entre esses dois povos. E vale considerar que aqui é Canaã, é a terra que era prometida para os descendentes de Abraão por meio da linhagem de Isaac, tá ok? Ismael, Midian, não teve parte dessa terra aqui. Então Abraão mandou os filhos todos para longe, especificamente nessa península arábica. Então, tanto os midianitas quanto os ismaelitas, eles habitaram no deserto, ok? Então, eles habitavam lá embaixo no deserto, os midianitas ali, próximo ao golfo ali de Acaba. E, enfim, eles eram povos do deserto. Bom, então, você vê na Bíblia, tá, uma relação de parentesco ali entre os ismaelitas e os midianitas, como eu falei. Tanto que há uma confusão quando José vai ser vendido para uma caravana. Ali também fala primeiro midianitas e depois falam ismaelitas. Então há uma certa mistura, uma certa confusão, mas vale lembrar que esse povo era parente, ok? Tanto os descendentes de Ismael, os ismaelitas, quanto os descendentes de Midian, que eram os midianitas, eles eram parentes. Midian e Ismael eram filhos de Abraão. Então havia essa relação de parentesco entre esses dois povos. Bom, na Bíblia a gente vai ver várias passagens que vão se referir aos midianitas. Dentre elas, eu coloquei algumas aqui. As mais emblemáticas são no momento em que os midianitas se unem aos moabitas e recorrem a quem? A Balaão. Pedem para que Balaão venha amaldiçoar Israel. Também vale lembrar que Gideão combateu os midianitas. A referência bíblica está em Juízes, no capítulo 6. E Gideão os vence. Tá ok? Bom, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Jetro. Jetro é quem? Sogro de
Moisés. E a palavra vai dizer, a referência bíblica está em Êxodo 2:18, vai dizer que Jetro, ele era um midianita, mas ao mesmo tempo vai dizer que ele é um midianita e ele era sacerdote de Deus. Aí você pergunta, ué, mas se o cara era midianita, ele era midianita e ele era sacerdote de Deus, como assim? Ele não era nem um israelita, como é que ele era sacerdote de Deus? Aí a gente vai pensar que Jetro era um midianita, mas os midianitas tinham conhecimento sobre o Deus de Abraão. Por quê? Porque Midian era filho de Abraão. Então, nada de se estranhar de Jetro ter tido esse conhecimento sobre o Deus de Abraão. Ok? Então, gente, é isso. Aí, essa breve uma síntese sobre os midianitas, tá?